quarta tentativa de gravar esse relato, que tá ficando mais complexo do que eu imaginava, porque eu gravei, essa é a quarta tentativa de gravar esse relato sexto, o diário, onde eu tô tentando fazer uma série de vídeos. Eu tô tentando, não significa que eu vá conseguir, pelo menos eu tenho que tentar. Ou diria mestre Yoda, faça ou não faça, não existe tentar. Não, faça ou não faça, tentativa não há. Mas como é que eu vou fazer se eu não tentar? É interessante isso tudo. Esse vídeo está sendo gravado dia 13 de fevereiro de 2026, que coincidentemente é uma sexta-feira 13. O que é interessante que muitas pessoas, a crença popular do mundo, considera sexta-feira 13 um dia de azar, por causa que na história muitos eventos ruins, negativos e tal aconteceram numa sexta-feira 13. E algumas pessoas usaram esse fator de sexta-feira 13 e a crença popular no azar para conseguir capitalizar em cima da sexta-feira 13, criando a franquia de filmes Sexta-feira 13, que, se eu não me engano, é a franquia com Jason Voorhees, o Jason da Sexta-feira 13. Eu acho que é esse. Sexta-feira 13 não é com Mike Myers. Não, Mike Myers é do Halloween. Sexta-feira 13 é com o Jason. É a quarta tentativa que eu tô tentando gravar esse vídeo. Que é interessante que, assim, eu escrevo um roteiro, eu escrevo anotações, só que eu não consigo me lembrar do que eu escrevi, e eu não consigo ler o que eu escrevi e falar no vídeo. Replicar, relatar, eu não consigo. Eu li o roteiro, eu não consigo memorizar, eu não consigo falar no vídeo, o que na qual eu tenho que regravar o mesmo vídeo mais de 2 vezes. O que é interessante, que quando tu tenta regravar, tipo assim, se tu é um criador de conteúdo, dependendo do tipo de conteúdo que tu faça, obviamente, vídeos pro YouTube, por exemplo, ou pro vídeos pra internet no geral, se tu tenta gravar o mesmo vídeo mais de 2, 3 vezes, cansa e tu começa a ficar irritado porque isso não funciona. E tipo, eu não consigo memorizar roteiro, que é interessante, que se tu não tem um roteiro ou algo pré-pronto, ou algo pronto, pré-pronto, enfim, tu tem que bolar muita coisa do improviso, o que já diria grandes pensadores contemporâneos da internet. O improviso é um passo para o fracasso, porque dependendo da forma que tu improvisar, tu pode se dar muito bem ou tu pode se dar muito mal. Uma forma de improvisar é aprender a improvisar na prática no geral. Tu tem que pensar no que tu vai falar e falar simultaneamente enquanto tu tá pensando no que tu tá falando, para poder falar de uma forma correta que não seja mal interpretado. Essa frase foi muito boa, na moral. E eu tô tentando. Quarta vez que eu tô tentando gravar esse vídeo e a minha garganta tá seca, eu tô ficando irritado porque isso não funciona. E é interessante que, assim, eu fiz uma anotação e eu tentei replicar o que eu falei na anotação pra falar aqui. Só que eu acho que quando tu faz um roteiro, não fica. Se tu não é um ator, se tu não sabe. Isso aí. Se tu não sabe interpretar, se tu não sabe memorizar um roteiro e tu tenta replicar aquilo, sai muito. Não amador, mas sai muito. Não fluido, sai muito rígido, muito engessado. Quando tu faz um vídeo sem roteiro, por puro improviso, como um vlog, que é uma mistura de vídeo com blog, que era muito popular lá em 2010, 2012, quando os primeiros youtubers, vloggers começaram a surgir, sai mais natural e sai amador, obviamente, mas sai mais natural, porque tu não se prende a um tema específico para falar sobre
mas tu vai pensando e tu vai falando simultaneamente com aquilo que tu sabe. Não necessariamente a informação que tu vai passar, moto. Não necessariamente a informação que tu vai passar vai ser algo necessariamente correto. Se tu for passar uma informação acadêmica ou científica, se tu não for um acadêmico ou um científico e tu tentar passar uma informação mais séria, provavelmente tu pode errar na informação e provavelmente vai ser muito ruim pra ti, porque tu não verificou a informação e não fez um roteiro. E se tu não fez um roteiro porque tu não sabe memorizar, então tu tá tentando fazer tudo de improviso, então muita coisa que tu for falar pode não ter base científica nenhuma, o que isso é ruim, porque, querendo ou não, tu influencia milhares de pessoas quando tá fazendo um vídeo, mesmo que esse vídeo tenha só, sei lá, 50, 70 visualizações, o que é maravilhoso, mas isso influencia. Então qualquer criador de conteúdo que se preze, principalmente se tu faz vídeo pra internet, pro YouTube ou pro TikTok, pra qualquer outra plataforma, tenha certo a informação que tu vai passar, o que tu vai dizer e como dizer, para não ser mal interpretado, para não ir pros canais de fofoca e para não passar nenhuma informação errada, para não tentar, sei lá, influenciar as pessoas de forma negativa. Eu comecei esse vídeo falando sobre Sexta-feira 13. Eu fiz um roteiro falando sobre a Sexta-feira 13. Eu ia falar sobre coincidências e superstições. Eu acabei falando 5 minutos inteiros sobre o lance da interpretação, o lance de como fazer um vídeo. Esse ainda é o relato 6. E ainda tá muito amador, ainda tô tentando dar certo. Provavelmente, sabe aquele programa, sabe quando tu assiste um anime? Isso acontece muito com animes. Sabe quando tu assiste um anime e tu vai recomendar para um amigo esse anime e tu fala, assiste esse anime, mas ele só fica melhor depois do episódio 20, ou só fica melhor depois do episódio 30, ou no caso de One Piece, muitas pessoas falam, só fica melhor depois do episódio 210, 105, 350. Tipo, eu ainda tô tentando estudar forma e eixo. Eu tenho que estudar formas de memorização para conseguir memorizar o roteiro, e interpretação para que a minha interpretação na hora de recitar o roteiro não fique engessada e rígida, mas fluida e natural, como um vlog. E não, eu não acho que o One Piece fica melhor depois de determinado episódio. Eu acho que o One Piece é muito bom desde o primeiro episódio, desde o menino no barril. Não é o Chaves, é o Luffy. Spoiler de One Piece. No primeiro episódio, na primeira cena de One Piece, o Luffy tá no meio do oceano dentro de um barril e ele é pescado pelo navio da Álvida, que é uma outra pirata, e ele resgata o Kobe, eu acho que é Kobe, e o Kobe quer ser um marinheiro, o Luffy quer ser o rei dos piratas. Aí eles vão pra base lá do Morgan Monte Machado, aí eles encontram o Zoro, aí o Kobe vai pra marinha, o Luffy e o Zoro partem pra uma aventura pirata, aí eles encontram o Zoro do Chapéu de Palha, e é um anime que começou em 99 e tá até hoje no ar, com 1170 episódios. O mangá começou em 97 e tá até hoje sendo publicado, com mais de 1200, eu acho, 1180. Eu sei que o anime tem menos episódios do que o mangá. O mangá tem mais episódios. Não, eu acho que o anime tem mais episódios, porque o anime tem muita coisa que é filler, muita coisa que não apareceu no mangá, mas foi apresentado no anime para prolongar mais os arcos. O que é interessante, porque no final da primeira parte de One Piece, do South Blue, quando eles estão indo para Reverse Mountain, eles estavam indo para Reverse Mountain, mas por algum motivo tem episódios fillers que enrolam muito, o que irrita muito. É incrível como eu consegui falar 10 minutos sobre absolutamente nada, sem roteiro. Impressionante como é o poder da enrolação.
Esse vídeo vai fazer 10 minutos até o relato 7 na semana que vem. E boa sorte na sexta-feira 13. É 10 horas da noite, então boa sorte nas próximas 2 horas na sexta-feira 13. E bom carnaval, porque é sexta-feira de carnaval. Sexta-feira 13 de carnaval. Que sorte. Até o próximo vídeo, semana que vem, próximo relato, se inscreve, deixa o like, tudo blá blá blá.